Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman, hoje para falar sobre treinamento funcional. Afinal de contas, esse treinamento funcional é funcional, ele funciona para o nosso dia a dia, e aqui nós vamos ter um público específico, que são os idosos, tá? Um artigo de revisão bem bacana, 2024, que traz várias coisas interessantes para nós. Então vamos lá, deixa eu te trazer aqui, está aqui o nosso artigo. Treinamento funcional é funcional? É a pergunta que não quer calar, né? Porque se ele tem esse nome, é porque ele propõe essa adaptação e ela acontece realmente. Vamos falar sobre isso. Então, uma revisão sistemática 2024 e aplicada para idosos, né, que tenham boas condições de saúde. Não são idosos doentes, mas são idosos que tenham boas condições de vida e que possam funcionalmente fazer o mínimo possível, ok? Então, a gente sabe que o envelhecimento ele tem o seu declínio, tanto físico como cognitivo, irreversível, né? É um processo natural, e isso trazendo aumentos, então, no risco de demência, na necessidade de institucionalização, inclusive com mortalidade. Então, o treinamento funcional, que é baseado nos seus movimentos do dia a dia, tenta melhorar essa capacidade desse idoso fazer as suas atividades do dia a dia e, com isso, ter independência e melhor qualidade de vida. A pergunta-chave, o que não quer calar é, mas será que esse treinamento que se diz funcional, ele realmente é funcional? Será que o princípio da especificidade condiz com o que a gente consegue em termos de respostas? E aqui a gente está falando não só isso, foi o bacana desse artigo aí, não só no aspecto físico, mas também nos aspectos relacionados à cognição. Então, vem comigo que o material é bem bacana. Então, o objetivo da revisão foi examinar os efeitos do treinamento funcional nos resultados das atividades da vida diária, no funcionamento físico e na função cognitiva em idosos residentes na comunidade, ou seja, idosos ainda funcionais. Vamos lá, uma revisão sistemática incluiu 32 estudos a partir de 2010, né, onde nós tivemos idosos com 60 ou mais anos. Bem, uma coisa importante que você entenda, que os resultados vão vir nessa linha, é que o estudo criou 3 categorias de intervenções. Uma categoria foi a categoria de abordagem única chamada. O que é abordagem única, né? Ela era apenas com treinamento funcional, com exercícios funcionais. Tentar levantar, subir escada, enfim. Juntamente, que poderia ou não ter exercícios físicos como complemento, tá? Exercícios de força aeróbico junto com o treinamento funcional. Então, alguns estudos só com treinamento funcional, alguns com treinamento funcional com exercícios físicos tradicionais de força e aeróbico. Uma abordagem multicomponente, o que era estudos com abordagem multicomponente? Era o treinamento funcional combinado com outros elementos e não o treinamento físico, como, por exemplo, a própria educação, ensinar o idoso a tomar cuidado, a como ajuntar objetos, inclusive modificações de coisas no seu lar, a questão dos tapetes, dos objetos, como eram dispostos. Então, é um trabalho multicomponente. E ainda um paradigma dual task, de dupla tarefa, que é a combinação de tarefa motora com uma tarefa cognitiva, que é uma área bastante nova que tem aparecido. Outra hora eu trago uma coisa mais específica, mas de forma geral é aquela assim, o exemplo que eles dão no próprio artigo é um idoso fazendo um exercício de equilíbrio num pé só e ao mesmo tempo lendo jornal, por exemplo. Então, é aquela história de escovar os dentes com a mão contrária, caminhar de costas, fazer atividades que exijam ao aspecto cognitivo, motor e cognitivo de forma simultânea. E o que foi avaliado? Foram avaliadas as tarefas do dia a dia, tanto as instrumentais como do dia a dia, testes físicos como o Time Up and Go, por exemplo, avaliações cognitivas como o Mini Mental. Então, vários testes foram avaliados a partir desses diferentes estudos, né? Isso já é um problema, a gente sabe que os estudos muito heterogêneos muitas vezes não conseguem dar uma cara geral. Ok? Você entendeu o que está acontecendo? Então vamos ao que interessa. Mas antes eu quero te dizer, hein? De 10 a 20 de janeiro de 2025, espero que você esteja assistindo, não perde a oportunidade. Meu treinamento de força, meu curso de treinamento de força para hipertrofia vai estar em promoção neste período, por apenas 69 pila. Cupom desconto férias. Entra lá no meu site, entra lá, vai ter um linkzinho, saiba mais, tem todas as informações. Se quiser comprar, entra lá, bota o cupom de desconto lá e é o seguinte, ó. Tudo que a ciência tem a falar sobre hipertrofia é nesse curso aí. Aproveita a oportunidade. E agora sim, vamos aos resultados. Como eu falei para vocês, os resultados vão vir em 3 etapas. Então,
A primeira etapa são idosos que não tinham comprometimento cognitivo ou fragilidade. Idosos que estavam bem ainda e que tinham um dia a dia mais tranquilo. O que se encontrou? Nos estudos com o treinamento funcional, e às vezes o físico junto, houve melhoras significativas em tarefas funcionais diárias. Então, gente, isso aqui é o principal. O treinamento funcional para este idoso, eu acredito que seja a grande maioria que a gente trabalha nas academias, no dia a dia, o treinamento funcional mostrou que realmente ele melhora os aspectos funcionais do dia a dia. Também, nas funções físicas, houve um efeito moderado no equilíbrio e na mobilidade, mas parecido com o treinamento físico convencional, força e aeróbica. Então, o funcional não é tão bom assim para as questões de equilíbrio e mobilidade, mas para o dia a dia ele é bastante efetivo. O treinamento multicomponente, resultados muito variáveis, né? E o impacto positivo limitado sobre as atividades do dia a dia e na cognição. Então, você fazer outras coisas que além do funcional, né, não é um resultado tão impactante assim, né? É limitado esse impacto. E quando a gente fala no treinamento dual task, que é a dupla tarefa, os estudos foram muito poucos e não puderam ser muito conclusivos sobre esse perfil de sujeitos aqui. Aqui eu ia dizer, ó, evidências insuficientes, né? Poucos estudos ainda. Quando a gente vai para os idosos que tinham um comprometimento leve na parte cognitiva, principalmente, né? O que se encontrou? A abordagem única teve melhoras consistentes, tanto nas atividades do dia a dia, como na parte cognitiva, nas funções executivas, e também benefícios que estavam atribuídos à integração de movimentos completos, ou seja, coisas mais difíceis. Então, quando você tem um idoso um pouco mais comprometido, ainda teve algumas melhoras consistentes usando a abordagem única. Na abordagem multicomponente, né, houve melhor no desempenho, mas os benefícios não foram lá grandes coisas assim. Tá? E na Dual Task não tinha estudos nesse perfil de sujeitos. E nos estudos com idosos com demência ou fragilidade, ou seja, já com bastante comprometimento, né? Na demência, os resultados foram muito mistos, né? Alguns trazendo resultados positivos, outros não. Ou seja, estudos limitados, e mostrando que o treinamento funcional foi mais eficaz que as atividades sociais. Ou seja, gente, não basta só fazer atividade social quando você trabalha com idosos. Você realmente tem que explorar o aspecto funcional e físico para essa melhora. E quando se fala em idosos com fragilidade, as melhoras foram muito modestas nas funções do dia a dia, né? Então, nada que não se possa resolver com os treinos tradicionais de aeróbico e força, né? E o impacto é maior quando combinado com exercícios aeróbicos e força. Então, neste perfil de sujeitos com mais fragilidade, parece que o treinamento aeróbico e força tradicional pode ter um benefício melhor, ok? E aí um quadro que eu montei aqui para a gente fazer um resumo. Vamos lá, componente único, né? Você só fazer treino funcional com alguma coisa de força aeróbica. Ele é mais simples e ele é muito eficaz nas atividades do dia a dia e nas atividades instrumentais. Né? Agora, os resultados ainda são limitados quando se fala em equilíbrio e quando se fala em mobilidade, ok? Quando você fala no multicomponente, que tem a parte de educação, alterações de aspectos do celular, junto com o treino funcional, você aborda questões mais complexas, né? Por exemplo, preocupação com queda, preocupação com segurança, que é o fundamental quando se pensa em adaptação ao lar. E as limitações, né? São efeitos mistos. A gente não sabe até que ponto foi essa alteração lá no lar que mudou ou se foi o treinamento funcional propriamente dito. E nas tarefas duplas, né, é um desafio que, além do físico, estimula a parte da cognição, o que é interessante, e eu acho que é uma perspectiva muito legal que a gente tem visto daqui para frente, mas ainda temos poucos estudos e a gente não sabe até que ponto elas impactam nas atividades do dia a dia. Ok? Então, gente, era isso que eu tinha para te dizer. Um artigo legal, um artigo bacana, trazendo o impacto do treinamento funcional. Ou seja, o treinamento funcional é funcional para idosos. Agora, se é para adultos convencionais, aí é outra história. Outra hora a gente conversa. Tá bom, gente? Aproveita aí,
vai se inscrevendo no canal, vem comigo, aproveita que nós estamos aprendendo pra caramba. Tu me ensinando aí, eu ensinando daqui. Valeu, um abraço e até mais.